Livro Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi contemporâneo. Capítulo 37. Vou à América. América! Esta gente é mesmo americana. Foi este o meu pensamento quando meu olhar interior descortinou um panorama de restos ocidentais. Observação 319. No Ocidente tenho visto muitos daqueles semblantes e os reconheço instantaneamente. Continuação da narrativa. Imerso em meditação, encontrava-me sentado atrás de alguns caixotes cobertos de pó, na despensa da escola de Ranchi. Observação 320. Em 1959, Sir Dayamata, presidente da SRF e ISSS, consagrou um Dhyana Mandir, templo de meditação, construído no mesmo local da anterior despensa de Ranchi, onde ocorreu a visão de Paramahansaji. Nota da SRF. Continuação da narrativa. Era difícil achar um retiro privado durante aqueles anos trabalhosos junto às gerações mais jovens. A visão persistiu. Uma vasta multidão, encarando-me atentamente, deslizava como atores no palco de minha consciência. A porta da despensa abriu-se, como de costume, e um dos meninos descobrira o meu esconderijo. "Venha cá, Bimal!" gritei alegremente. "Tenho novidades para você." "O senhor está me chamando para a América?" "Para a América?" O menino fez eco às minhas palavras num tom que sugeria eu ter dito para a lua. "Sim. Parto para descobrir a América, à semelhança de Colombo." Ele pensou ter encontrado a Índia, e sem dúvida existe um elo kármico entre estas duas terras. Bimal afastou-se correndo, e em breve a escola inteira fora informada pelo jornal de duas pernas. Convoquei o desnorteado grupo de professores e entreguei-lhes a direção da escola. Sei que conservarão os ideais yogis de Larish Marasaya, a educação como finalidade primeira e última, disse eu. Frequentemente lhes escreverei. Se Deus quiser, voltarei algum dia. As lágrimas assomaram-me aos olhos quando lancei o último olhar aos meninos e aos terrenos ensolarados de Ranchi. Sabia que uma época definida de minha existência se encerrava então. Doravante residiria em terras longínquas. Tomei o trem para Calcutá, algumas horas depois de minha visão, e no dia seguinte recebi um convite para representar a Índia num congresso internacional de religiões liberais, na América. Reunia-se naquele ano, em Boston, sob os auspícios da Associação Unitária Americana. Com a cabeça em remoinho, procurei Sir Yukteswar em Serampore. "Guruji, acabo de ser convidado para participar de um congresso religioso nos Estados Unidos. Devo ir?" "Todas as portas estão abertas para você", respondeu o mestre com simplicidade.
É agora ou nunca. Mas, senhor, retruquei desanimado, o que sei eu de oratória? Raramente fiz conferências e nunca em inglês. Em inglês ou não, suas palavras sobre yoga serão ouvidas no Ocidente. Dei uma risada. Bem querido Guruji, penso que os norte-americanos dificilmente aprenderão Beringali. Por favor, abençoe-me com um empurrão para que eu salte os obstáculos da língua inglesa. Observação 321. Sir Yuxterhar e eu ordinariamente conversávamos em Bengali. Se no firmamento se visse de repente a explosão de 1000 sóis, inundando a terra com radiação inacreditável, talvez, então, fosse imaginável o esplendor e a majestade do Santíssimo. Trecho registrado em Bhagavad Gita 11, versículo 12. Tradução inglesa de Arnold. Fim da observação 321. Continuação da narrativa. Quando anunciei meus novos planos a papai, ele se mostrou estupefato. A América para ele era uma terra incrivelmente distante. Temia nunca mais me ver. Como poderá ir? Indagou severamente. Quem financiará sua viagem? Tendo arcado afetuosamente com as despesas de minha educação e de toda a minha vida, esperava ele, sem dúvida, que esta pergunta trouxesse uma embaraçante interrupção ao meu projeto. O senhor me financiará, seguramente. Ao formular esta resposta, recordei outra idêntica, que há muito tempo atrás dera a meu irmão Ananta em Agra. Sem demasiada malícia, acrescentei: talvez Deus sugira a sua mente, papai, dar-me ajuda. Não, nunca. Ele me olhou com piedade. Fiquei assombrado por isso, quando papai me entregou no dia seguinte um cheque equivalente à grande soma. Dou-lhe este dinheiro, disse ele, não em minha condição de pai, mas de discípulo fiel de Larish Marasaya. Vá, pois, a essa distante nação do Ocidente. Difunda lá os ensinamentos não sectários de Kriya Yoga. Comoveu-me profundamente o espírito altruísta com que papai fora capaz de renunciar de imediato seus desejos pessoais. Na noite anterior, ele alcançara a justa compreensão de que o turismo estava fora de meus planos. Talvez nunca mais nos encontremos nesta vida. Papai, com 67 anos naquela época, expressou-se tristemente. Uma convicção intuitiva impeliu-me a responder. Tenho a certeza de que o Senhor nos reunirá mais uma vez. Ao prosseguir, meus preparativos para deixar o Mestre e minha terra natal rumo às costas desconhecidas da América, experimentei certa inquietude. Ouvira numerosas histórias sobre o Ocidente materialista, uma terra muito diferente da Índia, saturada pela aura secular dos santos. Para desafiar os ares ocidentais, pensei: um instrutor oriental deve resistir às provas muito mais duras que o frio do Himalaia. Certa manhã, bem cedo, comecei a rezar com inflexível determinação e continuar rezando até morrer de rezar, ou até ouvir a voz. Ele, Deus, queria a sua bênção
e garantia de que eu não me perderia na bruma do utilitarismo moderno. Meu coração se dispunha a ir à América, mas com força ainda maior se propunha a ouvir a permissão divina para seu consolo. Rezei e rezei, abafando os soluços. Nenhuma resposta veio. Ao meio-dia, atingi o clímax. Minha cabeça girava sob a pressão de agonia. Senti que se clamasse mais uma vez, aumentando a profundeza da minha paixão interior, meu cérebro explodiria. Naquele momento, ouvi uma batida à porta de minha casa em Gurpar Road. Atendendo ao chamado, vi um jovem vestido com o traje escasso do homem de renúncia. Ele entrou. Deve ser Babaji. Pensei, ofuscado, porque o homem diante de mim tinha o aspecto de um jovem, parecido com Larish Marasaya. Ele respondeu ao meu pensamento. Sim, sou Babaji. Falava melodiosamente em hindi. Nosso Pai Celestial ouviu sua prece. Ele me ordena que lhe diga: obedeça a seu guru e vá à América. Nada receie. Será protegido. Após uma pausa vibrante, Babaji dirigiu-se a mim novamente. Eu o escolhi para difundir a mensagem de Kriya Yoga no Ocidente. Há tempos atrás encontrei seu guru Yuksterhar numa Kumbh Mela. Ele disse que enviaria um discípulo a seu ashram para receber treinamento com esse fim. Emudecido, afogado em temor reverente por sua presença, senti profunda comoção ao ouvir de seus próprios lábios que ele me guiara a Sri Yuksterhar. Prosternei-me aos pés do imortal guru. Afavelmente ele me ergueu. Depois de me dizer muitas coisas sobre minha vida, deu-me certas instruções pessoais e me fez algumas profecias secretas. Kriya Yoga, a técnica científica para alcançar a consciência de Deus, disse finalmente, com solenidade, terminará por difundir-se em todas as terras e ajudará a harmonizar as nações através da percepção pessoal e transcendente que do Pai Infinito o homem alcançará. Com um olhar soberano de poder, o Mestre eletrizou-me com um vislumbre de sua consciência cósmica. Pouco depois, Babaji moveu-se em direção à porta observando. Não tente seguir-me. Não o conseguirá. Por piedade, Babaji, não se afaste, gritei repentinamente. Leve-me consigo. Ele respondeu, agora não, em outra oportunidade. Dominado pela emoção, não atendi à sua advertência. Tentando segui-lo, descobri que meus pés estavam firmemente cravados no chão. Da porta, Babaji lançou-me um último olhar afetuoso. Meus olhos se fixaram nele com anseio e nostalgia. Enquanto sua mão se erguia num gesto de bênção, ele se afastava. Alguns minutos depois, meus pés ficaram livres. Sentei-me e mergulhei em profunda meditação, incessantemente agradecendo a Deus, não apenas por sua resposta à minha prece, mas por ter me proporcionado a bênção de um encontro com Babaji. Meu corpo inteiro parecia santificado pelo contato com o Mestre Antiquíssimo, e sempre jovem. Longo fora o meu desejo ardente de contemplá-lo.
Até agora jamais contara a alguém a história de meu encontro com Babaji. Considerando-a a mais sagrada de minhas experiências humanas, eu a mantinha oculta em meu coração. Ocorreu-me, porém, o pensamento de que os leitores desta autobiografia tenderiam mais a acreditar na realidade do recôndito do Babaji e em seu interesse pelo mundo, se eu contasse o que vi com meus próprios olhos. Ajudei um artista a desenhar, para este livro, um fiel retrato do Cristo Yogi da Índia moderna. Na véspera de minha partida para os Estados Unidos, encontrei-me na santa presença de Sri Yukteswar. Esqueça que nasceu entre os indianos e não adote todos os costumes americanos. Escolha o melhor de ambos os povos, disse ele em sua tranquila sabedoria. Seja o que você realmente é, um filho de Deus. Busque e incorpore a seu ser as melhores qualidades de todos os seus irmãos disseminados pela terra em diferentes raças. Ele então me abençoou. Todos os que vierem até você com fé à procura de Deus serão ajudados. Quando você olhar para eles, a corrente espiritual que emana de seus olhos penetrará nos cérebros e modificará os hábitos materiais alheios, fazendo-lhes mais conscientes de Deus. Sorrindo, acrescentou: seu destino de atrair almas sinceras é muito bom. Aonde quer que vá, até no deserto ou na selva, encontrará amigos. Ambas as bênçãos de Sri Yukteswar tiveram ampla confirmação. Vim sozinho à América, onde não tinha um único amigo, mas aqui encontrei milhares, prontos a receber ensinamentos imperecíveis para a alma. Parti da Índia em agosto de 1920, a bordo do Cidade de Esparta, o primeiro navio de passageiros a sair para a América depois do término da Primeira Guerra Mundial. Conseguira obter passagem após a remoção. De modo quase miraculoso, de muitas dificuldades burocráticas relativas à concessão de meu passaporte. No decorrer da viagem de 2 meses, um dos passageiros descobriu que eu era o delegado da Índia no Congresso de Boston. Swami Yogananda, disse ele, com a primeira das muitas pronúncias exóticas que eu ouviria posteriormente na América, ao mencionarem o meu nome. Dê-nos a honra de ouvir uma conferência sua na próxima quinta-feira à noite. Penso que seria muito útil a todos nós passageiros se falasse sobre a batalha da vida e como empreendê-la. Ai de mim! Eu é que tinha de travar a batalha de minha própria vida, conforme descobri na quarta-feira. Tentando desesperadamente coordenar minhas ideias para uma palestra em inglês, acabei por abandonar todos os preparativos. Meus pensamentos, como um potro selvagem experimentando a sela, recusaram qualquer cooperação com as regras da gramática inglesa. Todavia, confiando plenamente nas anteriores afirmações do mestre, apresentei-me aos ouvintes no salão do navio na quinta-feira. A eloquência não me afluiu aos lábios. Permaneci de pé sem articular palavra diante do auditório. Os ouvintes, depois de uma prova de paciência que durou 10 minutos,
compreenderam minha atribulação e começaram a rir. Para mim, a situação não era nada engraçada naquele momento. Indignado, dirigi ao mestre uma prece silenciosa. Você pode falar. Fale. A voz dele ressoou instantaneamente no mais íntimo de minha consciência. Meus pensamentos estabeleceram imediatamente relações amigáveis com a língua inglesa. 45 minutos depois, a assistência ainda se mantinha atenta. A palavra valeu-me uma série de convites para falar posteriormente a diversos grupos na América. Nunca pude me lembrar após a conferência de uma só palavra dita por mim. Investigando discretamente, ouvi de vários passageiros. O senhor pronunciou uma inspiradora palestra em inglês correto e fluente. Ao receber tão agradável notícia, agradeci humildemente a meu guru por ser oportuno auxílio, compreendendo mais uma vez que ele estava sempre comigo, suprimindo todas as barreiras de espaço e tempo. De vez em quando, durante o resto da viagem por mar, experimentava algumas pontadas de apreensão acerca da prova iminente. A próxima conferência em inglês no Congresso de Boston. Senhor, rezei profundamente. Permite que tu sejas a minha única inspiração. A cidade de Esparta atracou perto de Boston em fins de setembro. No dia 6 de outubro de 1920, pronunciei para os congressistas o meu discurso de estreia na América. Foi bem recebido. Respirei aliviado. O magnânimo secretário da Associação Unitária Americana escreveu o seguinte comentário para um relatório impresso das atas do Congresso. Observação 322. Novas peregrinações do Espírito. Registrado em Boston, Bacon Press, 1921. Continuação da narrativa. O seguinte comentário do relatório impresso. Shawasmi Yogananda, representante do Brahmacharai Ashram de Ranchi, trouxe ao Congresso os cumprimentos da associação a que pertence. Em inglês fluente e dicção vigorosa, fez uma palestra de caráter filosófico sobre a ciência da religião, a qual foi impressa em folhetos para distribuição mais ampla. A religião, disse ele, é uma só e universal. Não podemos universalizar costumes e convenções particulares, mas o elemento comum nas religiões pode ser universalizado e a todos podemos pedir que o sigam e cumpram. Graças ao cheque generoso de papai, foi-me possível permanecer nos Estados Unidos depois de terminado o Congresso. 3 anos felizes decorreram em humildes circunstâncias em Boston. Dei conferências públicas, ensinei as minhas classes de yoga e escrevi um livro de poemas, chamado Canções da Alma, com prefácio do Dr. Frederick Robinson, diretor da Escola Superior da cidade de Nova York. Observação 323. O Dr. Robinson e a senhora visitaram a Índia em 1939 e foram convidados de honra a uma reunião de Yogoda Satsanga. Fim da observação 323. Continuação da narrativa.
Começando em 1924 uma excursão transcontinental, falei a milhares de pessoas em muitas das cidades principais. Em Seattle, embarquei para desfrutar férias na bela região do Alasca. Com a ajuda de estudantes de coração generosos, em fins de 1925, estabeleci a sede americana em terras do Monte Washington, em Los Angeles. O edifício é o mesmo que contemplei em minha visão de Caxemira. Apressei-me a enviar a Sir Yuxterhar fotografias ilustrando minhas distantes atividades na América. Ele respondeu com um cartão postal em Bengali e transcrevo aqui a seguir para vocês. Dia 11 de agosto de 1926. Filho de meu coração, Yogananda. Admirando suas fotografias de sua escola e de seus estudantes, não posso expressar em palavras o contentamento que inunda a minha vida. Transbordo de alegria ao contemplar seus estudantes de yoga de diferentes cidades. Lendo sobre seus métodos de afirmações cantadas, vibrações de saúde e preces para a cura divina, sinto-me inclinado a lhe agradecer de todo o coração. Vendo o portão de entrada, o caminho ascendente em espiral íngreme e a belíssima paisagem que se estende aos pés do Monte Washington, só tenho um desejo: contemplá-lo com meus próprios olhos. Tudo aqui vai bem. Que você possa, com a graça de Deus, gozar da beatitude eterna. Sir Yuxterhar Jiri. Os anos decorreram velozes. Dei conferências em todos os pontos de minha nova terra e falei a centenas de clubes, faculdades, igrejas e grupos de todas as denominações. Durante a década de 1920 a 1930, minhas aulas de yoga eram frequentadas por dezenas de milhares de norte-americanos. A todos eles dediquei meu novo livro de preces e pensamentos espirituais, chamado Sussurros de Eternidade, prefaciado pela senhora Amelita Galli-Curci. Às vezes, geralmente nos primeiros dias do mês, quando nos chegavam as contas de manutenção do centro de Monte Washington, sede da Self-Realization Fellowship, eu pensava com saudade na paz singela da Índia. Mas reconhecia que diariamente se ampliava a compreensão entre o Ocidente e o Oriente, e minha alma se rejubilava. George Washington, o pai de sua pátria, que sentiu em muitas ocasiões estar sendo divinamente guiado, pronunciou em seu discurso de adeus as seguintes palavras de inspiração para a América: oferecer à humanidade o exemplo magnânimo e novíssimo de um povo sempre guiado pelas mais altas justiça e benevolência, será digno de uma nação livre, iluminada e grande num tempo que não está longe. No decurso do tempo e dos fatos, os frutos de semelhante plano compensarão quaisquer vantagens temporárias que possam ser perdidas por uma firme adesão a ele. Quem duvida? Será que a providência não vinculou a permanente felicidade de uma nação à sua virtude? Hino à América, de Walt Whitman. Dê tu, mãe, com teus descendentes
vivendo em igualdade de direitos. Em ti, em teu futuro, em tua descendência mais numerosa, a mais sadia de homens e mulheres, em teus atletas morais e espirituais, de norte a sul, leste e oeste, em tua riquíssima civilização moral, até a vinda desta, a tua orgulhosa civilização material será vã. Em teu culto, que a tudo supre e a tudo abarca, e não em nenhuma Bíblia, ou Messias particular, teus inúmeros Messias latentes em teu seio, iguais a quaisquer homens, divinos como qualquer um estes, cuja vinda é infalível. Estes em ti hoje profetizo. Fim dos versos. E fim do capítulo 37.